Para o culto especial para elas. E quero convidar a amada igreja para abrir a Sagrada Escritura. Salmo de número 119. Salmo de número 119. Nós vamos ler do 1 ao 176. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A igreja repita em nome de Jesus. Amém. Fecha sua Bíblia. Vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, nós exaltamos e glorificamos ao teu nome pela tua presença neste lugar. Nós exaltamos e glorificamos ao teu nome pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na tua casa. Nós exaltamos e glorificamos ao teu nome por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós exaltamos e glorificamos ao teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor está falando conosco desde o início desse culto, desde a abertura. Nós exaltamos e glorificamos ao teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio. Nós exaltamos e glorificamos ao teu nome, porque o Senhor deixou a tua palavra para nós, Senhor. Nós exaltamos e glorificamos ao teu nome, pelo teu filho ter morrido no nosso lugar. Meu Deus e Pai, como de costume, eu clamo ao Senhor neste momento. Meu Deus, de acordo que eu estiver ministrando a palavra, que através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha dar alegria ao entristecido, o Senhor venha levantar o caído, através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha trazer cura, milagre, transformação, que através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha desfazer trabalho, oferenda, através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha repreender toda obra contrária, tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, que através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a mente, os ouvidos, o coração de cada um que vai escutar a ministração da palavra esta noite. Que através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a minha mente, os meus lábios, que eu venha ser canal de bênção, meu Deus e Pai, para a tua igreja aqui essa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, desde já eu repreendo toda seta, todo dardo inflamado maligno, tudo aquilo que não provém do Senhor contra a ministração da palavra essa noite. Meu Deus, que enquanto eu vou ministrando a palavra, que o teu divino Espírito Santo venha fazer aquilo que lhe apraz. Podeis assentar em nome de Jesus. Quando assentar, dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Irmãos, ontem, às 10h20 mais ou menos, eu sentei para terminar essa mensagem e terminei ela mais ou menos umas meia-noite. Comecei a orar uma meia-noite 17 e fiquei orando até 10:45 da manhã, buscando a presença do Senhor, buscando intimidade com o Senhor, orando pelo ministério, orando pelo altar, orando pelos membros, orando pelos visitantes e assim por diante, buscando a presença do Senhor. E quando eu estava meditando nesse texto, nesse único versículo, um versículo pequeno, de um salmo tão grande, o Senhor ele me deu um tema para a mensagem desta noite, tema esse que é: onde você tem guardado
a Bíblia? Onde você tem guardado a Bíblia? O versículo nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Hoje nós vamos falar um pouco da Bíblia Sagrada, ou da palavra do Senhor. O Senhor colocou no meu coração para trazer a respeito disso, a respeito da Bíblia. E você já parou para pensar o que é a Bíblia Sagrada? O que é esse livro que muitos de nós carregamos debaixo do braço? Alguns carregam no celular, outros em tablet, outros em notebook. Você já parou para pensar o que é este livro? Ah, pastor, esse livro é uma biblioteca, vem de biblos, que quer dizer livros, na qual tem 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo, um total de 66 livros. É isso mesmo. Mas a Bíblia não é apenas isso. A Bíblia, ela é mais do que isso. A Bíblia, ela é o livro dos livros. A Bíblia Sagrada é o livro mais lido no mundo. A Bíblia Sagrada é o livro mais traduzido no mundo. A Bíblia Sagrada é o livro mais perseguido do mundo. Já tentaram acabar com a Bíblia? Já tentaram acabar com a palavra de Deus? Muitas pessoas em determinados países, irmãos, muitos irmãos nossos têm uma grande dificuldade de ter a Bíblia, de ler, de acessar. Muitos são perseguidos. Em pleno 2023, muitos cristãos são mortos em determinados países por pregar a Bíblia Sagrada. A Bíblia, irmãos, ela é o livro dos livros, como eu disse. Na Bíblia Sagrada nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. A Bíblia Sagrada nos ensina como criar os filhos. A Bíblia Sagrada nos ensina como a esposa deve tratar o esposo, como o esposo deve tratar a esposa. A Bíblia Sagrada nos ensina como devemos tratar os pais, como devemos tratar os idosos, como devemos tratar os novos, como devemos tratar os jovens. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina finanças. A Bíblia Sagrada, irmãos, tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que eu quiser para a nossa vida, nós podemos abrir a Bíblia Sagrada que nós vamos encontrar. A Bíblia Sagrada, ela declara afirmações que a ciência foi descobrir muito tempo depois. Por exemplo, o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Antes da ciência revelar isso, a Bíblia já nos mostrava isso. Jó capítulo 26, versículo 7. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Antes da ciência saber que a terra estava no ar, antes de cientistas gastar milhões enviando foguetes, enviando satélite para saber como que a terra funcionava, como que era o sistema, a Bíblia já nos mostra isso. Isaías capítulo 40, versículo 22, Deus, está assentado sobre o globo da terra, ou sobre o círculo da terra. O homem gastou não sei quanto para descobrir que a terra era redonda, e basta abrir algumas páginas da Sagrada Escritura e nós temos essa revelação. O homem, ele bate cabeça até hoje, a ciência, para descobrir como surgiu o homem. E são várias teorias que são derrubadas depois pela própria ciência. É só nós abrirmos o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Por mais que o cientista trabalhe contra a Bíblia, no final,
eles têm que concordar com a Bíblia. Não tem como, irmãos, desmentir a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é a verdade de Deus escrita para mim e para você. A Bíblia, ela é o mapa que leva o cristão para morar no céu. A Bíblia, ela nos dá uma esperança após a morte. Porque muitas pessoas têm medo de morrer porque não sabem para onde vai. Outros acham que morreu, ali acabou tudo. Mas a Bíblia Sagrada é bem clara em nos mostrar que após a morte, a nossa alma, ela tem um destino. E esse destino, ele é eterno. E a nossa alma, ela pode ir eternamente para longe de Deus ou eternamente para perto de Deus. Mas como que nós vamos conseguir que a nossa alma ela vá eternamente para perto de Deus? Obedecendo a palavra de Deus. Tudo aquilo, irmãos, que eu e você precisamos, nós encontramos. A Bíblia Sagrada é o maior tesouro em conhecimento que o ser humano pode ter. Eu e você, nós temos na nossa casa o maior tesouro em conhecimento que um ser humano pode ter, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela é para ser lida. A Bíblia Sagrada, ela é para ser estudada. Grandes homens e mulheres, eles formam o seu intelecto através de livros que eles leem. Os livros, eles trazem conhecimento. Os livros, eles formam personalidade. Os livros, eles interferem na maneira de andar, de vestir. O livro, ele tem influência sobre a vida das pessoas. E a Bíblia Sagrada não é diferente. O problema é que muitas pessoas em nossos dias, muitos de nós cristãos, passamos tempos na internet, na televisão, passamos tempo no celular, passamos tempo lendo às vezes livros que não têm importância nenhuma, que não traz conhecimento nenhum. E a Bíblia então nem pensar em ler. A Bíblia lê mal quando está aqui na igreja, na palavra introdutória e na hora que pede para ler no momento da palavra. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela é para ser lida, ela é para ser estudada por um todo. O livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Disse o Senhor a Moisés e Arão: olha, esse é o primeiro mês para o povo de Israel. No 10º desse mês, vocês vão pegar um cordeiro ou um cabrito. Vai pegar um cordeiro ou o que, igreja? Um cordeiro ou um cabrito. Vocês vão matá-lo. E vocês vão pegar, não vão cozinhá-lo. Não vão comer cru. Vocês vão assar ele no fogo. E vocês vão comer todo o cabrito. Vocês vão comer a cabeça, as pernas, as fressuras. O que é fressura, pastor? Fressura é fígado. Fressura é bofe. É aquelas partes que muitas das vezes nós damos para os cachorros comerem. Nós damos para animais comer. E Deus disse: vocês vão comer tudo do cordeiro. Não vai sobrar nada. Assim comereis, com os vossos lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão, porque essa será a Páscoa do Senhor. Deus disse para eles: olha, vocês vão comer tudo.
tudo do cordeiro. Vocês vão comer a cabeça, as pernas, as fressuras. Depois vocês vão pegar do sangue do cordeiro e vão marcar os umbrais da porta, porque à meia-noite eu vou passar, e aonde não estiver a marca do sangue do cordeiro, eu vou matar o primogênito nessa terra. Assim o povo de Israel fez. Pegaram o cabrito ou o cordeiro, mataram, tiraram do seu sangue, passaram nos umbrais, nas vergas das portas. Comeram tudo aquilo do cabrito. Comeram as pernas, comeram a cabeça, parte da cabeça, comeram ali a fressura, tudo que tinha. E à meia-noite passou o anjo da morte. E aonde havia marca do sangue do cordeiro naquela casa, ele passava por cima. Aonde não havia marca do sangue do cordeiro, aonde não havia alimentado ou comido do cordeiro, houve morte no primogênito. E a Bíblia nos diz que nunca houve tanto choro, tanto pranto na terra do Egito. Porque onde havia um filho, um primogênito, desde pessoas até animais, houve morte. Mas aonde se alimentou do cordeiro, aonde pegou do sangue, passou nas vergas e nos umbrais da porta, não houve morte. Entenda, igreja, para que o povo de Israel fosse livre da escravidão do Egito, era necessário que eles comessem toda a parte do cordeiro. Para que eles fossem livres da morte, era necessário ter a marca do sangue do cordeiro. Sabemos que esse cordeiro, ele tipifica Cristo que estava por vir. E eu e você não somos diferentes. Para nós conseguirmos libertação, nós temos que alimentar de todo o cordeiro. Nós temos que alimentar de toda a Bíblia Sagrada. Nós não podemos escolher, isso eu vou ler, aquilo eu vou ler. Não, nós podemos sim selecionar passagem que nós gostamos mais, mas nós temos que estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por que o povo teve que comer todo o cordeiro? Eu vou te explicar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabemos que o verbo aqui é Jesus, mas o verbo, ele também é a palavra. O livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 3, inicia dizendo, disse Deus. Tudo que Deus criou foi através do poder da palavra. Para permanecer em Cristo, é necessário permanecer na palavra. Para permanecer na palavra, é necessário permanecer em Cristo. Não tem como andar com Cristo longe da palavra. Não tem como andar com a palavra longe de Cristo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vemos aí mais uma ligação de Jesus com a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma ligação entre Jesus e a palavra. E o que me chama a atenção é que quando Jesus disse isso para os judeus, eles disseram, como assim nós vamos ser livres se nós nunca fomos escravos de ninguém? Jesus olha para eles e diz, em verdade eu vos digo, que quem comete pecado é escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Aqueles que não nasceram no berço evangélico, assim como eu não nasci.
ou aqueles que estão de fora, que não conhecem a igreja, eles olham para nós e acham que nós não podemos nada. Crente não pode isso, não pode aquilo. Crente não pode isso, não pode lá, não pode, não pode. Eles só acham que nós não podemos. Eles têm a impressão que nós somos escravos do pastor. Nós somos colocado um cabresto que o pastor coloca em nós. Mas o mundo ele está enganado. Nós somos tão livres, mas tão livres, que eu não fumo cigarro, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Eu não bebo cerveja, não é porque eu não posso. Eu sou tão livre que eu posso escolher em beber e não beber. Eu não cometo adultério, não é porque eu não posso. Eu sou livre para cometer adultério, mas eu sou livre para escolher também e não cometer. Eu não uso drogas, não é porque eu não posso. Eu posso usar droga, mas eu sou tão livre que eu tenho a opção de escolher em usar e não usar. Mas agora, quem comete pecado é escravo do pecado. Enquanto o mundo lá fora acha que eu e você somos escravos, na verdade são eles que são escravizados e não conseguem entender. Por exemplo, quantas pessoas lá no mundo têm o desejo de parar de fumar e não conseguem? Afinal, quem é escravo? Nós ou eles? Quantas pessoas lá no mundo têm o desejo de parar de beber e não conseguem? Quem é escravo? Nós ou eles? Quantas pessoas lá no mundo têm o desejo de parar de usar droga e não conseguem? Quem é escravo? Nós ou eles? Nós somos livres. Nós temos liberdade de escolher tudo aquilo que nós queremos. Mas agora o homem, ele precisa de entender que para ele ser liberto, é necessário ele conhecer a palavra. É necessário ele estudar a palavra. Quem trabalha, irmãos, com libertação, assim como nós aqui na igreja trabalhamos, sabe o poder da palavra. Você pode pegar uma pessoa possessa por demônio e ela vai ler a Bíblia naturalmente. Ela pode ter problema espiritual que ela vai ler, mas quando você senta com ela e você começa a mostrar para ela entendimento da Bíblia Sagrada, ela não vai conseguir ler. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, já comentei isso aqui na igreja, eu estava fazendo um trabalho de libertação para a mulher. Um pessoal até da alta sociedade aqui de Cataguás me chamaram para orar na casa deles. E quando eu cheguei para orar na casa deles, que eu sentei, estava o marido, a esposa e mais uma pessoa que havia ido comigo. E ela estava manifestando, eu repreendi e mandei embora. E quando eu dei a Bíblia para ler, eu falei, você vai ler esse versículo e vai prestar atenção nele. Quando ela começava a ler o versículo, ela dormia. Eu acordava ela, pedia ela para ler outro versículo. Ela começava a ler, ela dormia novamente. E o marido dela olhou para aquela situação, ficou espantado e falou assim, eu já rodei em várias igrejas, até em Belo Horizonte, eu nunca vi um negócio desse. Peguei aquela mulher, orei, repreendi o demônio, mandei embora. Mandei ela ler a Bíblia, ela leu a Bíblia naturalmente. Toda pessoa que ela está com problema espiritual, se ela pegar a Bíblia para estudar, para entender, ela não vai conseguir. O demônio vai fazer de tudo para atrapalhar ela em ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é algo que liberta, irmãos. E é só através da Bíblia Sagrada que a pessoa consegue ser livre do pecado. Não tem outra maneira de se libertar do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a humanidade, irmãos, ela está desprezando a Bíblia Sagrada. Muitos cristãos também estão desprezando a Bíblia Sagrada. Não estão lendo, não estão estudando a Bíblia Sagrada. O mundo aí fora quer dizer para mim
e para você que a Bíblia Sagrada ela é ultrapassada, que a Bíblia Sagrada ela foi escrita há muitos anos atrás, mas a Bíblia Sagrada ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Se você quiser saber do passado, você pega a Bíblia Sagrada. Você quer saber do presente, você vai ver a Bíblia Sagrada. Você quer saber o que vai acontecer com a humanidade no futuro, pegue a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, as profecias dela do passado se cumpriram. As profecias da Bíblia Sagrada no presente estão se cumprindo. As profecias da Bíblia Sagrada no futuro vão se cumprir. Mas sabe por quê, igreja? Que o mundo lá fora quer dizer que a Bíblia Sagrada é ultrapassada. Eles estão querendo adaptar a Bíblia. Eles estão querendo modernizar a Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada, ela vai contra os pensamentos mundanos. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado. Eles estão querendo modernizar a Bíblia. Eles estão querendo adaptar a Bíblia para tirar algumas coisas da Bíblia que a Bíblia diz que é pecado. Mas entenda, igreja, se nós não tivermos a Bíblia Sagrada na nossa mão, nós não vamos saber o que é pecado e o que não é pecado. Para sabermos o que é pecado, o que não é pecado, é estudando a Bíblia Sagrada. Por isso o salmista, no versículo que nós lemos aqui, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista aqui, ele sabia da importância da palavra de Deus. O salmista aqui, ele sabia que ele tinha que esconder ela no coração, dentro dele, para que ele não pecasse contra Deus. O salmista aqui, ele dá uma importância tão grande para a palavra de Deus, que ele diz que ele escondeu no coração dele. Agora, eu te pergunto essa noite, onde você tem guardado a palavra de Deus? Onde você tem guardado a Bíblia Sagrada? Numa prateleira? Na cabeceira do lado da sua cama? No seu celular? Ou você tem guardado ela no seu coração? Porque entenda, igreja, a Bíblia Sagrada fechada, ela é um livro comum como qualquer outro livro. A Bíblia Sagrada aberta no Salmo de número 91, ou no Salmo de número 23, não resolve problema de ninguém. O que você precisamos entender, que a Bíblia Sagrada, ela tem que estar guardada dentro do nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer agora. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Vou repetir. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Agora eu quero te fazer uma pergunta. A Bíblia tem te afastado do pecado? Ou o pecado tem te afastado da Bíblia? Não tem como viver os dois. Ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. A Bíblia, ela tem poder para nos limpar. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Jesus diz para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Limpo aqui, irmãos, é podado. Se você voltar alguns versículos, você vai ver que Jesus ele está falando sobre o ramo e a videira.
Ele está falando todo aquele que está ligado nele dá fruto. Aquele que não está não dá fruto. Quando Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus está dizendo, a palavra tem podado vocês. As palavras têm tirado os galhos secos. Têm tirado tudo que impede vocês de darem frutos. A palavra, ela nos limpa. Ela nos poda. A palavra, ela faz com que nós venhamos a dar fruto. Tira os galhos secos, as folhas secas, isso é, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é desagrado de Deus, tudo aquilo que não permite que nós venhamos a dar fruto. Nós temos que aprender a estudar a palavra. Nós temos que aprender a procurar entender a palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Agora eu vou dar mais uma apertadinha. Quanto tempo no mês você tira para estudar a palavra? Vou apertar mais um bocadinho. Quanto tempo na semana você tira para estudar a palavra? Vou apertar mais um pouquinho. Quanto tempo no dia você tira para estudar a palavra? Porque ler a palavra, somente ler por ler, não muda ninguém, não transforma ninguém. Antes de me converter, eu li a palavra. Quantas pessoas estão lá fora no mundo e lê a palavra? Mas um dia, o irmão começou a pregar a palavra para mim. E ele pregava e pregava, e eu achei que aquilo que ele pregava para mim era da religião dele, da igreja dele. E eu disse, eu vou estudar a palavra, e eu vou desmentir ele. E eu vou mostrar para ele que ele não está certo em tudo que ele me diz, porque ele acha que ele está certo em tudo. Comecei a estudar a palavra. O que aconteceu? Eu vi que não era da igreja dele. Eu vi que ele estava certo em tudo. E eu posso ser cabeça dura, mas eu não sou burro. Eu tive que concordar com ele. Eu tive que dar o braço a torcer e entender que o que ele pregava era a palavra. Mas eu li a palavra e eu não conseguia ver as coisas que eu pude ver quando eu comecei a estudar a palavra. E nós temos que ter cuidado, irmãos. Hoje em dia nós temos muito acesso, com muita facilidade. É só digitar lá no Google aquilo que nós queremos e o Google nos dá. Mas será que nós pegamos a palavra e analisamos e vemos se está de acordo? Livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Ora, esses foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Os tessalônicos, aquilo que dava para eles, ele engolia. Os bereanos, não, eles analisavam a cada dia, examinavam ali na Escritura para ver se era assim mesmo. Sabe por que, irmãos, tem surgido muitas seitas? E essas seitas têm pregado heresia e têm levado muitas pessoas para estes lugares? É porque eles não examinam, eles não conferem a Sagrada Escritura. Eles não olham se realmente está ali. Eles pegam versículos isolados e pregam em cima daquele versículo. Mas entenda uma coisa, se pegar versículo isolado na Bíblia, nós vamos achar base para matar. Nós vamos achar base para prostituir. Nós vamos achar base para pecar. Nós não podemos pegar um versículo isolado. Texto sem contexto é pretexto para heresia. O que nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia era para ser estudada. No início da minha conversão,
Eu me lembro que um amigo meu, ele pegou livros e começou a me dar. Ele é adventista. E eu quero dizer para você, cuidado com as pessoas que chegam para você e te dão livros e dizem assim, estuda esse livro. Ele é mais fácil de entender do que a Bíblia. Cuidado com essas pessoas. Ele me deu livro para me ler. Eu comecei a ler os livros que ele me deu. E no início, logo no iniciozinho da minha conversão, eu vi aquilo ali sobre o sábado e eu comecei a ficar encucado com aquilo. Eu comecei a querer acreditar que realmente nos nossos dias tinha que guardar o sábado. E eu dei um despertado e falei, espera aí, eu vou estudar. Eu vou examinar. Eu vou ver se realmente isso está na Bíblia. Versículo isolado, irmãos. Versículo isolado leva ao erro. Versículo isolado leva ao pecado. E eu comecei a examinar e eu vi que não era assim. Eu pude entender que o sábado ele era para o povo de Israel no Antigo Testamento. E muitas outras seitas e heresias têm crescido porque o povo não examina na Escritura. O povo ele não quer ler a Escritura. Sabe o que ele quer? Ele prefere chegar na igreja, ouvir o pastor pregar. Eu te pergunto, você vai analisar tudo que eu estou pregando aqui se é verdade? Porque eu também posso errar. Será que nós chegamos em casa e analisamos, isso que o pastor pegou está na Bíblia, aquilo que o irmão falou está na Bíblia? Entenda, igreja, nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é para ser estudada. A Bíblia é para ser valorizada. A Bíblia é para esconder ela no nosso coração. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu e você, irmãos, nós temos que estudar a Bíblia. Nós temos que pregar a Bíblia. Nós temos que viver a Bíblia. Nós temos que guardar a Bíblia no nosso coração. Livro de Josué, capítulo 1. Deus chama Josué e diz, Josué, meu servo Moisés agora é morto. Vem que eu serei contigo. Você vai fazer o povo herdar a terra que eu te dei, ninguém poderá te resistir. Aí Deus disse para ele, cuida em fazer conforme todas as palavras que está no livro da lei de Moisés. Cuida em fazer tudo, não algumas coisas, tudo. Não se aparte desse livro. Medita nele de dia e de noite. Não te desvie nem pela direita e nem pela esquerda, para que sejas bem sucedido. E tudo farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Quer ser bem sucedido em todos os caminhos? Quer ter a bênção de Deus em tudo que você fizer? Medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Não te desvie nem pela direita, nem pela esquerda, mas obedeça a palavra. Sabemos que Josué obedeceu a palavra. Josué não desviou nem pela direita, nem pela esquerda. Josué ele fez com que o povo conquistasse a terra prometida, a terra de Canaã. Entenda, igreja, há uma terra prometida para mim e para você. Há uma terra celestial preparada para nós, mas para isso é necessário meditarmos na palavra de Deus. É necessário não desviar nem pela direita e nem pela esquerda, porque nós vamos chegar lá e vamos adorar e exaltar o Deus Criador de todas as coisas. Eu e você, nós precisamos valorizar a palavra. Eu e você, nós precisamos amar a palavra. Eu e você, nós precisamos obedecer a palavra, viver a palavra. Eu e você, nós precisamos nos santificar. Entenda, igreja, nós nunca seremos perfeitos, mas através da palavra nós buscamos a perfeição.
Através da palavra, nós vamos conseguir a cada dia nos tornar uma pessoa melhor. Olha como está o mundo aí fora. Cada dia o mundo está pior. Cada dia mais violência. Cada dia mais roubo. Eles não querem saber da palavra. Eles não querem obedecer a palavra. Eles não querem estudar a palavra. Eles não querem viver a palavra. O mundo aí fora nunca vai melhorar. O mundo aí fora vai a cada dia pior. Mas a nossa esperança, ela não está no mundo aí fora. A nossa esperança não está no prefeito, no governador, no presidente. A nossa esperança, ela está em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Oh, glória! Que nós possamos, a partir de hoje, a valorizar a palavra. Que nós possamos, a partir de hoje, obedecer a palavra. Que nós possamos, a partir de hoje, ler a palavra. Que nós possamos, a partir de hoje, pregar a palavra. E que nós possamos amar a palavra e guardar ela no nosso coração. Se coloque de pé, por favor, mais uma vez. Quero convidar o Ministério de Louvor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.